novas de paz. Uma explosão de alegria para você e para a sua família. Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor para você. Deus tem uma palavra para o teu coração neste programa, não saia daí. Eu quero deixar um versículo para a sua meditação, lá em Mateus capítulo 14, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como se acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem começarem a escarneçam dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha aí, a mensagem que nós vamos aprender hoje fala sobre a mentira, filhos de Deus ou filhos do diabo. Então, pregada pelo nosso pastor Francisco Décio, não vamos perder tempo. O nosso tempo é limitado e vamos lá, vamos conferir a palavra do Senhor. E não esqueça, comece sim a observar as coisas futuras, comece a se preparar, porque você não foi chamado para ser envergonhado. Vamos conferir, daqui a pouco nós voltamos. Prepare-se diante de Deus e ouça agora a mensagem da poderosa palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez para alguns, como eu falei ainda há pouco, possa parecer alguma coisa assim como não muito interessante. Eu não minto. Eu confesso, irmãos, que quando a gente se prepara para pregar, quando a gente se prepara para falar a palavra de Deus, muitas vezes a gente lê textos da Bíblia que a gente mesmo fica temendo. Pelo menos comigo acontece assim. Porque é um assunto que a gente prega que pode ser novo para os irmãos, mas que para mim, quando a gente está estudando, cada vez que a gente estuda um assunto, que a gente lê sobre esse assunto, a gente vai encontrando algo novo também que vai nos ensinando. E hoje, amado, nós queremos falar sobre esse assunto que os irmãos vão ver. Um assunto que, como eu disse, talvez você até pense: eu creio que essa palavra não vai tocar muito em mim não, porque eu não vivo mentindo. Mas, irmãos, é como eu disse, eu mesmo fiquei surpreso. Quantas coisas que às vezes a gente faz, que a gente é surpreendido por aquela situação como se fosse uma mentira. Ou às vezes até mentindo mesmo. Porque a gente não mente só com palavras. Às vezes a gente mente com atitudes. Por exemplo, você está sozinho dentro de casa. Aí uma pessoa chega, bate, e você deixa de atender, como se você não estivesse em casa. Será que com isso você está mentindo? Sim ou não? Sim. Aí você pode até dizer assim: mas pastor, será que Deus está preocupado com uma coisa tão pequena dessa? Uma coisa tão simples dessa? Quer ver uma coisa? Você tem toda a condição de ajudar alguém a ir até um determinado local. Você tem um carro, tem uma bicicleta, ou até mesmo fazendo uma companhia para a pessoa se sentir mais segura. Aí a pessoa diz: fulano, vamos comigo até ali para eu não ir sozinha. Fulano, eu não posso não. Não posso não, que eu tenho tanta coisa para fazer. A gente está arrumando uma desculpa. Então, meus amados, o Senhor Jesus, Ele nos ensinando acerca da maneira como Ele observa o pecado no nosso coração,
Ele disse que naquele tempo, veja bem, ele disse assim: foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que atentar numa mulher com desejo impuro no seu coração já cometeu adultério com ela. Vejam que o Senhor Jesus, ele olha o que se passa no nosso coração. A Bíblia diz assim, olha: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, porque todo aquele que matar será réu de juízo. Aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, que aquele que se encolerizar contra o seu irmão, esse já será réu de juízo. Não precisa nem matar, só precisa você ficar com ódio do seu irmão. Então veja que o Senhor Jesus, ele olha o pecado lá dentro do nosso coração. E às vezes, irmãos, a gente não mente só com palavras. Às vezes a gente mente até com atitudes. Isso é muito sério. Vamos ler mais uma vez o texto bíblico que nós lemos aqui na palavra de Deus. E eu peço a você mais uma vez que abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 12. A Bíblia nos diz assim: e eis que cedo venho. Jesus estava falando da sua volta. Veja bem. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aí ele diz agora: ficarão de fora os cães que eles consideravam, os judeus consideravam aquele povo gentil, aquele povo que não serviam a Deus, aqueles que eram distantes de Deus. Os cães, os feiticeiros que praticam a feitiçaria, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Aí ele acrescenta agora, veja bem, aí ele diz: e qualquer que ama e comete a mentira. Eu quero que você atente para um detalhe aí. Veja bem que a Bíblia diz: aquele que ama e comete a mentira. Eu pergunto: quem nunca mentiu aqui? Levante a mão. Eita Jeová. Olha, tem uma irmã ali que está levantando a mão. Quem sabe o que é que a Bíblia diz? Ei, o que é que a Bíblia diz, pastor Fernando? Vem cá. Eu vou pedir ao pastor Fernando para dizer aqui. Pastor Fernando, venha cá, por favor. O que é que a pessoa dizer que nunca mentiu? Veja bem, eu creio que ela me disse por inocência, mas ela vai aprender agora. Ela vai aprender agora. Pastor Fernando, o que é que a Bíblia diz acerca da pessoa que diz que nunca mentiu? Aquele que diz que não mente, ele já mentiu, diz a Bíblia. Quem pode levantar a mão e dar uma glória para Jesus? Aleluia! Meus amados, olha só. É como eu disse, irmãos. A mentira não é só quando você fala. Você mente até com atitudes. É alguém bater na sua casa, você ficar calado, dizer que não está. Não é? É você que está com preguiça de fazer determinadas coisas, aí faz assim, olha, tua mãe está lá na cozinha te esperando para lavar os pratos, aí você, quando daqui a pouco ela passa, aí você faz que está dormindo para não ir lavar os pratos. Qualquer coisinha dessa é uma mentira. É uma mentira. Agora veja bem, o texto bíblico aqui, ele acrescenta: qualquer que ama. Veja bem, qualquer que ama e comete a mentira. Existe essa palavra aí, que ela vai nos ensinar muito. Qualquer que ama e comete a mentira.
O que significa amar e cometer a mentira? Amar e cometer a mentira, irmãos, são pessoas que se utilizam da mentira para tirar proveito de situações. A mentira, irmão, ela sempre foi uma arma muito poderosa da natureza humana. Olha, uma arma às vezes até mortal. Uma arma, irmãos, que é muitas vezes carregada de injustiça, desonestidade, e que veio lá do fundo do inferno, que muitas vezes homens e mulheres, seres humanos, passam a amá-la e a praticá-la na sua vida, no seu dia a dia. E eles vão enganando as pessoas e afundando, pensando que estão prosperando com isso, mas afundando cada vez mais, e você vai aprender isso hoje. Aleluia! Você vai perceber, meu querido, minha amada, que mentira não bota ninguém para frente. Ela pode até trazer um alívio no momento, para a pessoa se sente aliviada. Ai meu Deus, escapei dessa, mas não escapou não. Não escapou. Aleluia! E quando a gente fala da mentira, meus amados, eu peço agora a você, para você abrir sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, porque nós vamos aprender algumas lições. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Glória a Deus. Nós vamos aprender algumas lições com a história de um homem e de uma mulher, um casal de mentirosos, irmãos. Olha só. Ananias e Safira. Ou Zafira, não é? Ananias e Safira. Era um casal, irmãos. Eu vou contar a história desse casal para vocês aqui, para que a gente possa depois tirar lições. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que não conhecem a história desse casal. Pessoas que vão nos assistir através da televisão, que também não conhecem a história desse casal. Naquela época, meus amados, logo após a subida do Senhor Jesus para os céus, a igreja estava num fervor espiritual muito grande. A igreja era uma igreja alegre. Eles entendiam que Jesus ia voltar imediatamente, como deve ser o entendimento de todo cristão. E o que foi que aconteceu? As pessoas daquela época, a Bíblia diz que eles não tinham falta de nada, porque todos eles pegavam suas fazendas, pegavam suas riquezas, seus dinheiros, chegavam nos pés dos apóstolos e diziam: olha, está aqui toda a minha riqueza, pode fazer como quiser, distribuir com os irmãos necessitados. Não faltava comida para ninguém, não faltava casa para ninguém. Aí tinha havia um casal chamado, o homem Ananias e a mulher Safira. Eles pegaram, venderam suas propriedades e guardaram uma parte do dinheiro. Veja bem, guardaram uma parte do dinheiro, esconderam. Guardaram lá aquela parte do dinheiro. Aí foram lá onde estava Pedro. Ananias foi lá onde estava Pedro e Safira saiu para fazer alguma coisa. Aí Ananias, quando chega lá, aí disse: Pedro, está aqui o dinheiro da minha herdade que eu vendi. Aí coloca lá, entrega a Pedro. Pedro olha para ele assim e diz: ô Ananias, por que é que você deixou Satanás entrar no teu coração e colocar esse desígnio dentro de você, essa mentira dentro de você? E naquilo que Pedro diz, pergunta a ele: tu vendesses, portanto, tua propriedade? E ele diz sim. Quando ele diz aquilo, irmãos, na mesma hora ele cai morto porque mentiu. Veja bem. Passado 3 horas, a Bíblia diz que chega a mulher dele. Aí quando a mulher dele chega para falar com Pedro, Pedro olha para ela e diz: olha, aí estão os pés
daqueles que levaram teu marido. Vendeste, portanto, a propriedade? Ela fez sim, portanto. E disse o mesmo valor. Na mesma hora ela caiu morta também. E a Bíblia diz que aquilo despertou um grande temor nos crentes daquela época. Então vejam bem, nós vamos agora, dessa história desse casal, meus amados, aprender lições que são importantíssimas para nós, acerca desse mal tão grande que se chama mentira e que tem levado muitos à morte espiritual. Crentes que, por verem que não aconteceu nada com ele fisicamente, continuam mentindo. Porque, meus amados, a consequência do pecado, ela pode ser de várias maneiras. Ela vai atingir o seu físico também, lá na frente. Pode não atingir agora. Ela pode matar a tua alma, ele pode matar a tua alma, o pecado. Vai acabando com você e lá na frente vê as consequências. Então veja bem, deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 5, porque nós vamos tirar algumas lições e a gente aprende algumas coisas interessantes. Vejam bem, a primeira coisa que a gente aprende aí, a gente vê aqui, olha. A gente encontra aí, no versículo, capítulo 5, versículo 4. Se você acompanhar comigo, a Bíblia diz assim, olha. Guardando-a, ou seja, Pedro diz para Ananias, guardando tuas riquezas, não é? Não ficariam para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Primeira coisa que a gente aprende sobre a mentira. Toda mentira que é praticada contra o próprio Deus. Sabe por quê, meus amados? Eu pergunto à igreja, quem é o pai da mentira? O diabo. Toda mentira que você pratica, você está praticando contra o próprio Deus. Já pensou? Aleluia! Eu penso que Ananias chegou, amados, querendo mostrar uma espiritualidade. Está todo mundo entregando suas fazendas, suas riquezas, eu vou entregar a minha também, somente com uma parte. Está aqui, Pedro, minha parte. Ananias, foi tanto que tu vendesse? Foi, portanto. Ô, Ananias, por que tu deixaste Satanás colocar esse desígnio no teu coração? Se você quisesse, não era obrigado você trazer nada, Ananias. Mas por que tu deixasse esse mal entrar no teu coração? Olha, tu não está pecando contra mim, não. Tu não está mentindo para mim. Tu está mentindo contra o próprio Deus. Aleluia! Meus amados, olha, é uma coisa muito séria. Vejam bem, primeira coisa que a gente aprende, a mentira é cometida contra o próprio Deus. Segundo, ela é algo que procede do próprio Satanás para o coração do homem. Está dizendo aqui, olha, ele é o pai da mentira. Mas aqui no capítulo 5 diz assim, olha. Porque formaste esse desígnio no teu coração. Porque tu deixasse Satanás entrar no teu coração. Está aí no versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Aleluia. Amados, olha, é muito fácil usar uma mentira para se sair de situações. É muito fácil. A pessoa está lá, em um determinado local, quando é surpreendido, está fazendo o que aí, fulano? Não, eu vim aqui comprar isso, comprar aquilo outro. Ah, certo. Você se saiu, mas lá dentro do seu coração, você sabe que aquilo não é verdade. Foi uma coisa que Satanás colocou para te livrar de uma situação enganando as pessoas. Ele é mentiroso e ele é enganador.
O coração do homem, irmãos, ele já é contaminado por natureza. Mateus capítulo 15, versículo 19 diz que do coração do homem procede adultério, prostituição, lascívia, procede maldade, tudo que é ruim, tanta coisa ruim que procede do coração do homem. Aí Satanás ainda encontra espaço para colocar a mentira. Aleluia! Então a gente vê que acontece isso. Se você olhar João capítulo 8, versículo 44, olha aí na sua Bíblia para você vai ver o que é que vai dizer. É um versículo que todos nós citamos aqui, mas que é bom que nós leiamos novamente para você ver como, porque o pecado procede de Satanás. João capítulo 8, versículo 44, a Bíblia diz assim, olha: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aleluia. Olhe para seu irmão que está do seu lado e diga que ele é filho. Diga assim: você é filho de Deus. Sim. Aleluia. Olhe mais uma vez e diz assim: você está entendendo porque eu estou dizendo que você é filho de Deus? Aleluia. Quem pode levantar a mão e dar uma glória para Jesus? Oh, Ramanacho Beroviandarai. Quando a gente fala da mentira, irmãos, a gente vê que a mentira, ela leva o homem ao engano e a desconfiar de Deus. Uma pessoa que mente, ela mente porque desconfia de Deus. Veja só. Por que é que Ananias pegou apenas parte do dinheiro e guardou o restante? Não entregou todo. Eu pergunto, ele estava confiando em Deus? Estava? Não. Ele não entregou tudo, porque ele disse assim: olha, não, eu vou dar aquela parte ali, mas essa aqui, certamente, eu vou precisar dela. Pode ser que eu precise para isso, pode ser que eu precise para aquilo. Ele estava confiando mais naquela parte do dinheiro que estava ficando com ele, do que naquilo que ele estava entregando. Ou melhor, naquele para quem ele estava entregando. Deus não recebe aquele tipo de oferta. Isso é apenas um engano religioso. Aleluia. Olha, amados, tem muitos crentes que às vezes desconfiam de Deus. Desconfiam de Deus, porque não creem na sua palavra. E quando alguém pergunta assim para ele: olha, fulano, tu és dizimista? Eu sou. Fulano, tu és um ofertante da casa de Deus? Eu sou. Aleluia. Aleluia. A consequência disso é a morte, irmãos. Olha, algumas pessoas, para chegar no estágio de mentira maior, eles começam devagarinho. Eles começam assim, olha. É um obreiro que vai para uma reunião, se atrasa, aí diz assim: não, eu me atrasei porque estou enganchado no trânsito. Não é? É uma pessoa que de uma hora para outra elogia alguém, como eu disse ainda há pouco, quando aquilo é uma mentira. Ele não está elogiando, ele está querendo ganhar cartaz com aquela pessoa. A mentira começa levando a pessoa devagarinho, começa entrando na sua vida. E eu quero dizer para os irmãos que muita gente está desviado dentro da igreja, porque muitas vezes as pessoas aceitam uma coisa como essa. Aleluia. A mentira, ela vai acabando com a pessoa, vai levando, daqui a pouco a pessoa está desviada dentro da igreja.
Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, olha, a mentira leva o homem a desconfiar do próprio Deus. E quando, irmãos, a gente aceita a sugestão do diabo no nosso coração, isso leva o homem à mentira, e ele passa a ter um desígnio destruidor dentro de si. Desígnio destruidor. A gente vê aqui na Bíblia Sagrada, nós lemos aqui, olha, capítulo 5, versículo 4, você confere aí na sua Bíblia. Capítulo 5, versículo 4, quando ele diz assim: guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Aí diz assim: por que formasse este desígnio em teu coração? Olha só, a mentira, ela vai formar dentro do seu coração sempre um propósito de enganar e de destruir. Quando a gente vê, irmãos, isso, eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Medite bem agora a pergunta que eu vou fazer. Sua vida cristã é uma verdade ou uma mentira? Seja sincero. Me responda essa pergunta agora. O que é que você diz acerca da sua vida cristã? Sua vida cristã é uma verdade ou uma mentira? Pare um pouquinho, olhe para dentro de você mesmo e não me responda não. Tá certo? A Bíblia diz em 1 João capítulo 12, versículo 4. Se alguém diz, eu conheço Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, aí a Bíblia diz que ele é mentiroso e não há verdade nele. Olha só. São pessoas que querem viver dentro da igreja, irmãos, mas viver dentro da igreja cantando no órgão. Querem viver dentro da igreja massageando seu ego para dizer que são salvos e que vai morar no céu, quando estão afastados dos caminhos do Senhor. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Se alguém diz, eu conheço Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, a Bíblia diz que ele é mentiroso e não há verdade nesta pessoa. É uma forma de mentira também. Então eu não só minto, não é quando eu estou falando, não. Aleluia. Então a pior mentira, irmãos, é aquela mentira de natureza religiosa, aquela mentira que você está dentro da igreja, mas muitas vezes você sabe que lá dentro de você tem coisas que precisam ser consertadas. Levanta agora. Glória a Deus, louvamos a Deus por você estar aí. Que Deus te abençoe, te aguardamos em uma outra oportunidade. É muito bom estar com você e creio que você foi edificado pela palavra do Senhor. Amanhã, a continuação desta mensagem. A paz do Senhor para você. De tudo que é seu, levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. É a sua decisão para ter a solução. Novas de Paz. Uma explosão de alegria para você e para a sua família.
Pastor Francisco